Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu vou comentar o que houve de certo e de errado naquelas manifestações públicas que ocorreram na Avenida Paulista, né? Ontem, no domingo, houve duas manifestações, quase que um confronto entre duas manifestações, confronto com a polícia. Tinha uma manifestação pró-governo e teve uma manifestação de vários atores da sociedade civil contrários aos atos do governo. E eu quis gravar esse vídeo porque é uma das minhas especialidades, que é a participação popular na vida pública, né, na vida do Estado. E um dos direitos fundamentais que possuem os cidadãos é a chamada liberdade de reunião, que é o direito fundamental que abarca essas manifestações públicas, né? Então eu quero explicar para vocês quais são as características da liberdade de reunião que está previsto lá no artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, e comentando o que aconteceu, o que está certo e o que está errado, ou seja, quais são os direitos e deveres dos manifestantes, já que estamos tendo o que Boaventura de Souza Santos chama de democracia de alta intensidade. Estamos vendo uma volta do povo às ruas, né? Vamos ler o dispositivo. Diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse é o dispositivo constitucional. Já vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, um artigo super completo que eu publiquei em uma revista científica, mas publiquei em forma de post lá no blog, onde eu atualizo vocês de todas as jurisprudências sobre liberdade de reunião. Pois bem, primeira característica da liberdade de reunião: a liberdade de reunião tem que ser pacífica. A reunião tem que ser pacífica, não pode ter armas. Ah, professor, mas se, por exemplo, nós somos de uma categoria de policiais civis, policiais militares, e queremos fazer uma super manifestação. Primeiro que policial militar não pode fazer esse tipo de manifestação. E em segundo local, se forem policiais civis, mesmo que policiais tenham porte de arma, eles não podem fazer esse tipo de manifestações armados. Se eles fizerem sem armas, é possível a manifestação, porque a Constituição diz que toda manifestação pública tem que ser feita de forma desarmada, tem que ser feita de forma pacífica. Vamos para manifestações da Avenida Paulista, né? Eu vi pela imprensa que a polícia achou com alguns manifestantes alguns canivetes com manifestantes. Isso pode ou não descaracterizar ou caracterizar a pacificidade da reunião. O fato de termos alguns manifestantes armados não descaracteriza a pacificidade da reunião. A autoridade policial tem que pensar a reunião, a liberdade de reunião como um todo. Havia um dolo, ou seja, a intenção de uma reunião armada, uma reunião não pacífica. Se havia essa intenção e os canivetes eram apenas mais um elemento de prova para essa intenção de uma reunião armada, uma reunião não pacífica, então tem que apreender os canivetes e dissolver a manifestação. Mas se, por outro lado, foram encontrados esses canivetes em alguns indivíduos apenas, isso não pode descaracterizar toda a reunião, toda a manifestação. Então a polícia fez certo, apreendeu os canivetes e permitiu que a reunião continuasse. Vi também pela CNN que por redes sociais, a torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, disse que, convocando da manifestação e dizendo que a manifestação não ia ser pacífica. A consequência disso não é que, de fato, a reunião, a manifestação não fosse pacífica. Hoje, a autoridade policial, mais uma vez, tem que analisar
todos os elementos de prova, né? O fato de em uma rede social haver uma convocação para uma reunião que não é pacífica, isso não descaracteriza a pacificidade da reunião. Venho falando com vocês em vários vídeos que conjunto probatório é algo complexo e existem vários elementos. Então, primeira característica, reunião tem que ser pacífica. Se não for pacífica, tem que ser dissolvida pela polícia. Segunda característica, as reuniões têm que ser feitas em locais abertos ao público, locais públicos, logradouros públicos, avenidas, ruas, praças públicas, né? Você não pode fazer uma manifestação em uma propriedade privada, em um ambiente privado. Até é possível, mas eu não quero adentrar isso, porque eu teria que falar de ocupação de espaços públicos e não públicos. Tem jurisprudência sobre isso, mas enfim, a nossa Constituição diz que a manifestação só pode ser feita em espaços públicos e, de fato, a Avenida Paulista é um espaço público. Então, as manifestações cumpriram esses requisitos. Terceiro requisito, ela não depende de autorização da autoridade pública, né? Quando você vai fazer uma manifestação, você não precisa pedir autorização da autoridade pública, né? Você não precisa pedir autorização do Estado, você tem esse direito de fazer manifestação. Porém, a Constituição faz uma ressalva. Ela diz que tem que haver uma comunicação prévia à autoridade competente. Isso não é uma espécie de censura ou limitação do direito fundamental à reunião. Na verdade, isso serve para proteger os próprios manifestantes. Porque, de um lado, nem todas as pessoas vão para essa manifestação ou são favoráveis a essa manifestação, então a autoridade tem que, por exemplo, organizar o trânsito, promover desvios no trânsito, então para a vida em sociedade continuar independentemente da manifestação. E, por outro lado, a autoridade pública tem o dever de proteção daqueles manifestantes que são cidadãos. Então tem que impedir que outros manifestantes ou outras pessoas que são contrárias atrapalhem aquela manifestação democrática. Então é por isso que tem que ter um aviso prévio à autoridade competente. Na prática jurídica, o fato de não ter esse aviso prévio não autoriza a polícia militar a dissolver a manifestação. É um mero requisito administrativo que, se não for observado, não tem grandes problemas. Mas é interessante que aquele que vai fazer uma manifestação faça essa comunicação à autoridade policial. O que mais? Os manifestantes não podem frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. É por isso que a Constituição fala que tem que ter um prévio aviso à autoridade competente, para saber se tem outra manifestação já agendada para aquele mesmo local, para aquela mesma hora. Não tem grandes problemas se, diante de uma democracia de alta intensidade, como chama Boaventura, duas manifestações com características opostas forem para o mesmo local. Às vezes há circunstâncias na política em que as manifestações só podem ser realizadas naquele momento, naquele local. Por exemplo, não sei se vocês se lembram do impeachment de Dilma Rousseff, em que havia o povo de vermelho e havia o povo de verde e amarelo, e estavam no mesmo local, todos em frente ao Palácio do Congresso Nacional, onde estava tendo o julgamento do impeachment pelo Senado Federal. Então veja que nesse momento seria inviável que tivesse uma manifestação naquele local e no outro dia uma outra manifestação. E aí ia perder toda a forma de pressão que exerce uma manifestação pública. Só que uma manifestação, um grupo de manifestantes não pode atrapalhar o direito de outro grupo exercer a sua manifestação. Então, por exemplo, a gente viu na Avenida Paulista que integrantes dos dois grupos, em alguns momentos, eles invadiram a manifestação do outro grupo. Isso é contra a Constituição, porque a Constituição não permite que você atrapalhe o direito de manifestação do outro. Só que isso é um ilícito civil. O que é que pode acontecer? Se um manifestante sai de uma manifestação
e vai para outra manifestação com o intuito de atrapalhar, ou seja, está cometendo um ilícito civil, só que os manifestantes dessa manifestação que recebe esse intruso agredirem fisicamente esse sujeito, apesar dele estar cometendo um ilícito civil, quem agrediu tem que responder criminalmente por essa agressão. É interessante, no entanto, que a polícia militar, que tem a obrigação, tem o dever de proteção dos manifestantes, cria um cordão em que não possa haver essa passagem. É claro que na prática nem sempre é isso que acontece. Enfim, o direito à manifestação é um direito consagrado na nossa Constituição, só que existe uma série de regras que têm que ser obedecidas. Nada disso descarta a possibilidade também de exagero da polícia militar ao conter uma manifestação. Nós todos sabemos que a polícia militar não gosta muito de aglomeração, de caos social. O papel dela é manter a ordem e muitas vezes ela passa dos limites ao querer conter essa manifestação. Do mesmo jeito que alguns manifestantes tornam a manifestação violenta, a polícia militar, no intuito de proteger essas pessoas, muitas vezes age de forma desproporcional, passando dos limites. Então, existem regramentos próprios para a liberdade de manifestação, liberdade de reunião. Existem várias decisões jurisprudenciais do STF e de tribunais internacionais. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu deixo aqui no link da descrição do vídeo um post completíssimo que eu fiz sobre esse direito à manifestação. Até uma próxima, até amanhã. Espero que você tenha gostado desse vídeo.